Amém, graças a Deus. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz o seguinte: ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, ou seja, o 50º dia depois da Páscoa. Como eu disse, hoje nós estamos comemorando esse dia maravilhoso, esse dia precioso, um dia fantástico. Todos naquele lugar foram cheios da presença do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos, ou seja, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Era um cenáculo. O cenáculo nada mais é do que uma casa, e essa casa estava ali recebendo essas pessoas de várias línguas, de várias regiões, e de repente, o Espírito Santo veio ali como línguas de fogo, desceu sobre eles, e eles ficaram ali cheios da presença do Espírito Santo, e eles começaram a falar na língua nativa deles, na língua de cada um deles ali, e eles puderam entender o que estava acontecendo ali. O Espírito Santo está disponível na minha vida, o Espírito Santo está disponível para a sua vida, o Espírito Santo hoje está disponível para mim e para você. E esse lindo dia aconteceu quando eu aceitei a Cristo, quando o Espírito Santo estava fora, o Espírito Santo estava me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e eu abri o meu coração para Jesus. O Espírito Santo veio e fez morada em meu coração, e eu digo para você que está nos assistindo nesta hora, aqui neste momento, os que estão aqui, os que estão em casa, assentados, ou no sofá, ou assistindo em algum lugar de descanso, eu quero dizer para você que o dia que eu aceitei a Cristo foi o dia mais lindo da minha vida, e eu tenho certeza que o dia que você aceitar a Jesus, será o dia mais lindo da sua vida. Você vai receber um consolador, você vai receber um amigo, um companheiro, alguém que te ajuda, que te guia e que está disposto a te ajudar em todo o tempo, porque Ele está presente no mundo, e ainda há oportunidade de você se ajoelhar e confessar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para que você desfrute do Espírito Santo de Deus. E eu creio também que talvez, se você hoje já aceitou a Cristo, mas ainda tem alguma dúvida, ou você ainda está andando meio cambaleando, ainda você está andando entre dois senhores, um pé no mundo e um pé na igreja, um pé no mundo e um pé na Bíblia, mas eu quero dizer para você que hoje o Espírito Santo de Deus, que veio de repente neste lugar, vai vir de repente sobre a sua vida, e você será ricamente tomado pela plenitude do Espírito Santo, e decisões que você tomar hoje pelo Espírito mudarão e transformarão a sua vida em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Você que está nos assistindo, por favor, comente nos comentários, coloque aí: eu já sou salvo, eu já estou cheio do Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos entender isso e glorificar isso, e a Deus, honrar a Deus, adorar a Deus por este momento maravilhoso. Eu sei que quem está aqui pode estar dizendo: glória a Deus, eu sou de Cristo, eu estou com Deus, o Espírito Santo é o meu companheiro. E eu quero dizer para você que quem deu esse exemplo maior para a minha vida, para a sua vida e para você que está nos assistindo, é Jesus Cristo. Jesus foi o exemplo para tudo isso acontecer, e para que nós possamos estar aqui hoje. Jesus foi um exemplo, e ele precisa ser seguido. Jesus foi cheio do Espírito Santo assim que ele desceu o Jordão. Ele foi batizado e logo em seguida ele foi cheio do Espírito Santo. Abram comigo em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 16. Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o versículo de número 16. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 16 diz o seguinte: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém
convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo depois do batismo, veio ali o Espírito Santo, simbolizado através de uma pomba, por vento, por fogo, por pomba, e por qualquer outro tipo de simbolismo. Não vou falar sobre isso hoje, mas Jesus ali foi cheio da presença do Espírito Santo. E logo depois da presença do Espírito Santo em sua vida, você acha que ficou tudo normal? Não, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu vou dizer algo para você: nós só vamos conseguir vencer as hostes malignas que estão sendo implantadas nesse mundo, que já foram implantadas nesse mundo. Eu vou dizer para você, nós só vamos conseguir vencer se nós formos cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui, você que está assistindo e você que está prestigiando a nós agora, neste momento, assistindo a nossa transmissão. Eu quero dizer para você que Jesus foi cheio do Espírito Santo e começou a fazer grandes coisas. Mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo para fazer grandes coisas? Sim, porque através do Espírito é que eu sou tomado pela plenitude de Deus, e eu começo a realizar coisas concernentes ao reino de Deus, concernentes àquilo que Deus implantou através dos patriarcas, vindo através de Abraão, vindo através de Moisés e de outros homens. É assim que eu começo também a agir como eles, fazendo a vontade do Pai, assim como Jesus fez a vontade do Pai. Olha que coisa interessante, Jesus, ele foi pleno no Espírito Santo e foi um instrumento nas mãos de Deus. Agora, ele promete algo para mim e para você nessa noite. Jesus promete o Consolador. Eu quero que você preste atenção um pouquinho sobre o que nós vamos falar agora. Eu quero que você abra em João capítulo 14. Jesus, ele promete o Consolador, ele promete o Espírito Santo. Jesus veio, Jesus ele nasceu, ele viveu, andou no meio dos discípulos, no meio daqueles que ele havia chamado, e ele começou a instruir, ele começou a dizer: olha, é o seguinte, em breve tempo eu serei tirado, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar algo maior, eu vou enviar algo de igual modo, de igual peso, de igual equilíbrio, que é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Ele diz no versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O que diz aqui a palavra? Eu quero que você repita: que a fim de que esteja, o quê? Para sempre, forever, forever e forever. Para sempre, para sempre. Isso significa que independente de qualquer coisa, Deus já enviou o Consolador, e você vai entender daqui a pouquinho o que isso veio para a minha vida e para a minha vida, e como isso funciona hoje. Porque olha só o versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode o quê? Conhecer. O mundo não pode conhecer, e eles vão conhecer a partir do momento que eu, cheio do poder do Espírito Santo, venha falar para o mundo, dizendo o seguinte para eles: há um caminho, há uma verdade, há uma vida, e essa vida é Jesus Cristo. Preste muita atenção com isso, preste muita atenção nisso, que isso é maravilhoso para a minha vida. Ele fala uma outra coisa também. Jesus promete o Consolador, Ele não nos deixaria órfãos, Ele não nos deixaria órfãos. Diz, não, versículo 18 de João 14 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. De que maneira? Através do Espírito Santo de Deus, através da presença do Espírito Santo, e isso veio para a nossa vida. Jesus promete o Consolador. Olha o que diz o versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me
ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Só pode experimentar o amor de Deus aquele que é cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens reunidos naquele cenáculo, eles entendiam que era amor, mas o amor fraternal, o amor de um para com o outro. Mas eles, naquele momento, quando o Espírito vem sobre a vida deles, eles começam a entender um amor incondicional. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, você que está aqui nessa noite, eu peço para que o amor incondicional de Deus encha a sua casa, encha a sua vida, encha a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele continua dizendo aqui, Jesus promete o Consolador, versículo 25 e versículo 26, isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo tem essa capacidade, irmão, de lembrar os grandes e maravilhosos feitos de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso, nós precisamos equilibrar isso na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa, ele diz, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará de tudo, o quê? O que vos tenho dito. Jesus faz o que, irmão? Ele vai trazer para você lembrança, ele vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. E sabe o que te dá esperança? É a presença gloriosa do poder do Espírito Santo de Deus. Olha só, Jesus promete o Consolador, sim, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Você quer que eu volte um pouquinho aqui no versículo 1 de João 14? Olha o que Jesus começa a dizer para os discípulos, no primeiro versículo de João 14, o que ele diz aí? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Queridos, eu quero que você possa aqui pensar numa coisa maravilhosa, no meio da pandemia, no meio do Covid-19, no meio do coronavírus, Lorenzetti vírus, Fame vírus, o que for de vírus que vai passar, irmãos, eu quero dizer que o Espírito Santo, se ele está em você, ele vai trazer paz. Ele vai trazer segurança, ele vai trazer coisas boas, coisas maravilhosas. Não estou dizendo que você não vai sentir tristeza, que você não vai sentir dor, que você não vai sentir angústia, ou que você não vai se sentir-se preocupado. Você vai, nós somos carne, e esta carne aqui não melhora, pelo contrário, ela só piora. E se ela melhorasse, ninguém morreria. Mas a carne piora todos os dias. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele veio para trazer paz em meio às adversidades. E Jesus declara essa promessa que eu gosto muito, que está na palavra do Senhor de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eu vou até fazer diferente, irmãos. Eu vou ler um pouquinho aqui. A seguir, Jesus lhe disse: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Preste atenção que este versículo faz referência a Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só que interessante, versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas, eis que eu envio
Aleluia, sobre vós a promessa de Deus, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero dizer aqui para você, se você está pensando em desistir nessa noite, eu quero dizer para você, não desista, não desista, não desista, espere em Deus, espere nas promessas do Senhor, espere na promessa do Pai, para que do alto sejais revestidos de poder e que realmente você consiga mudar o seu histórico de vida pelo poder do Espírito Santo, que vai tomar a sua vida, tomar a sua família, tomar a sua casa, e histórias de uma nova história Deus vai escrever na sua vida. Por isso, não desista. Jesus não desistiu de você, Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de nós. Ele enviou o Consolador, ele diz: não vos deixarei órfãos. Se ele disse isso e cumpriu, você não está sozinho. Por isso, não faça besteira, não desista da sua casa, não desista do seu esposo, não desista do seu marido, não desista de você, não desista de você, mas se permita ser cheio do poder do Espírito Santo para escrever uma nova história na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Aleluia, Jesus pode, Jesus fez e Ele continua fazendo, graças a Deus por isso. Jesus também fala da missão do Consolador. Olhe lá em João capítulo 6, versículo 1 e 2, 16, versículo 1 e 2, que diz: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará, com isso tributar culto a Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Para você que está aqui, para você que está assistindo, eu vou dizer para você, ele resumiu João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo e Ele deixou a condição de nós vencermos o mundo. E isso é muito importante para nós. Situações adversas vão aparecer, seja ela de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. As perseguições começarão, as situações adversas contra a igreja de Deus começarão, mas tudo faz parte do plano que vai trazer Jesus de volta para resgatar a igreja, para buscar a igreja e fazer com que a igreja viva gloriosa com o Pai. A missão do Consolador era simples, era convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8, se você quiser abrir, você pode abrir comigo lá, e você vai entender isso. Olha só o que diz aqui: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Queridos, nós temos que vencer uma coisa importante da nossa vida, que é o pecado. Nós precisamos vencer isso, e quando o Espírito Santo vem, Ele queima todo o pecado, Ele queima toda a palha, Ele queima tudo aquilo que atrapalha a minha vida e a sua vida, de viver uma vida de santidade ao Senhor, de glorificar e honrar a Deus. Eu não sei se você acompanhou hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, eu disse que a maior preocupação de Jesus foi ter um relacionamento com o Pai, para que Ele o adorasse e o honrasse em todo o tempo. E é isso que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. Olha o que diz em João capítulo 16, versículos 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos, olha uma coisa interessante aqui. Diante de tudo isso, existe algo que me chama a atenção. O Espírito da... o quê? Verdade. Dá um grito aí na tua casa: verdade. Por quê, irmão? Sabe o que acontece? Hoje estão se levantando mentiras, borbulha-se mentiras, borbulha mentiras. As coisas que nós ouvimos, 90% das coisas que nós ouvimos é mentira. É mentira, e nós precisamos estar atentos, porque o Espírito Santo da verdade nos guiará em toda a verdade. Ah, que verdade é essa, pastor? Está aqui, ó.
Esse livro aqui é a verdade. Esse livro aqui fala da verdade. E o Espírito Santo, ele fala conosco quando exatamente nós começamos a conhecer esta verdade. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui existe uma outra coisa, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa gravar a palavra de Deus, você precisa fazer com que ela brote no teu coração, que ela seja colocada em teu coração como uma semente, para que venha crescer e produzir frutos. É aqui que a história ganha grande proporção naquilo que Jesus fez, que eu entendo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Olha só, Jesus passa pelo sofrimento, ele passa pela dor, ele passa pela tristeza, morre numa cruz, é sepultado, mas o que acontece, irmãos? O que acontece? No terceiro dia ele ressuscita. E ele começa a expor uma verdade para os discípulos que eles ainda não tinham experimentado. Jesus começa a dizer que depois da ressurreição e depois que ele for assunto ao céu, depois que ele for para o céu, ele começa a dizer algo fantástico para a vida daqueles discípulos, conduzindo eles a experimentarem algo poderoso e que foi a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 1 em diante. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado à altura. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Provas incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E quando Jesus fala aqui, não muito depois desses dias, ele começa a falar do tempo Cronos, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Eu vou dizer para você, meu irmão, talvez você seja cheio do Espírito Santo hoje, talvez hoje você seja pleno do Espírito Santo de Deus, mas pode ser que não, pode ser que aconteça amanhã, pode ser que aconteça depois. Por quê? Porque nós vivemos num tempo que é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é o Cronos, é o período do tempo que ele tem o controle absoluto de todas as coisas, é o tempo estabelecido por Deus. Não há como prever isso, não há como prever, hoje eu vou ser cheio de Espírito Santo, hoje vai acontecer alguma coisa, hoje, não. Nós não temos condições de prever isso. Mas olha só, ele continua dizendo aqui: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que esse é o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, é autoridade de Deus, é Deus que vai dar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai estabelecer. Mas Jesus, ele fala algo muito interessante aqui, no versículo 8 ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E aqui aconteceu depois disso, Jesus foi assunto aos céus. O que você acha que aconteceu no coração daqueles homens que estavam ali vendo Jesus ressurreto? Muitos pensaram que eram fantasma, mas não foi um fantasma, foi a presença de Jesus realmente. Jesus foi assunto aos céus, depois de 40 dias ele foi embora, ele voltou para o Pai. O que aconteceu, o que você acha que aconteceu com esses homens que estavam ali? Eu vou dizer para você o que eu acho que aconteceu. Aqui a Bíblia não relata, mas se antes da ressurreição esses caras viviam com medo, se eles viviam com temor, com dúvida, com alguma coisa,
eu acho que tudo voltou a acontecer novamente. Ele falou assim: puxa, 2 vezes, Jesus conosco, Jesus sem nosco, Jesus conosco e Jesus sem nosco de novo. E nós estamos num enrosco só. E nós estamos num enrosco só. E o que aconteceu? Eles começaram a se reunir em casa. E aí acontece algo que foi o texto base da nossa meditação nessa hora. Atos capítulo 2. Que foi algo maravilhoso que aconteceu ali na presença de todos. Eles estavam nesse lugar chamado cenáculo ou casa. Eles estavam celebrando o Pentecoste, que significa nada mais, nada menos do que a festa das colheitas. Eles se reuniam para celebrar toda a colheita que eles haviam feito. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu até falei Jesus conosco, Jesus sem nosco, foi até uma brincadeira. Mas presta atenção, depois de uma sexta-feira, veio o domingo de manhã. Depois de uma sexta-feira, veio o domingo de manhã. E eu quero dizer para você, irmãos, depois da ascensão de Jesus, veio o cenáculo. Depois da ascensão de Jesus, veio o cenáculo. E no cenáculo, esses homens foram cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que para mim hoje, nesse dia de Pentecoste, no dia do Pentecoste, eu sou muito grato a Deus por este presente que Ele nos deu, o Espírito Santo em nossas vidas. Eu sou grato a Deus pelo envio do Espírito Santo. Eu sou grato a Deus porque tudo aconteceu de repente. Versículo 2, leiam comigo aí por favor, e que se você estiver acompanhando, se alguém aqui estiver acompanhando no YouTube, escreve lá em letras garrafais: de repente. De repente. Queridos, é de repente. É de repente que a tua casa pode ficar cheia do Espírito Santo de Deus. É de repente que o teu marido pode ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. É de repente que a tua esposa pode ficar cheia do Espírito Santo de Deus. É de repente que os teus filhos podem ficar cheios do Espírito Santo de Deus. É de repente que a tua casa vai reluzir como a luz da aurora, começando nova história quando o Espírito vier. De repente o Espírito vem sobre a sua vida, de repente Ele vem sobre a sua casa, de repente a tua família que está hoje aí, hoje o cenáculo é onde você está. Deus, através da pandemia, nos colocou-nos dentro de casas, dentro do nosso cenáculo, e dentro do nosso cenáculo, dentro da nossa casa, clame pelo Espírito Santo de Deus, clame pelo poder do Espírito Santo, clame pela presença do poder, clame pela transformação, pela cura, pelo milagre, pelo sobrenatural, pelo extraordinário, porque eu creio que é tudo de repente. Diz aqui: de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu quero dizer para você que nessa noite você pode escutar esse vento vindo sobre a sua vida, este vento vem sobre a sua família, e você ser tomado pela presença do Espírito Santo. E as nossas casas, de vocês que estão assistindo, de vocês que estão aqui, precisam estar cheias do poder do Espírito Santo. Deus está nos ensinando como é importante uma casa cheia da presença do Espírito Santo de Deus, porque uma casa só vai subsistir se ela for cheia do Espírito Santo de Deus. Creia nisso, busque isso, porque é através do Espírito Santo que a nossa casa, a nossa esposa, o marido, os filhos poderão cair de joelhos e declarar: Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Senhor. E isso pode acontecer na sua casa hoje.
Você pode cair de joelhos e lá você ver e eu sentir a presença do Espírito Santo, e você ver que ali, daqui a pouco, o teu marido vai cair de joelho, a tua esposa vai cair de joelhos, os seus filhos cairão de joelhos, declarando: Jesus Cristo é o Senhor. Para que isso? Para que uma casa precisa estar cheia do Espírito Santo? Para vencer o pecado, para pedir, para que o arrependimento e para que o perdão do pecado chegue e a nossa vida comece a ser transformada e comece a ser liderada pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Queridos, eu creio nisso. Eu creio que a sua casa pode estar cheia do poder do Espírito Santo hoje, e você pode declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas talvez, eu não quero dizer aqui, eu não quero ser aquela pessoa que fale de uma forma que não seja clara, mas eu quero dizer claro para você, talvez no seu coração, você esteja pensando agora: pastor, mas o senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece como ele é. Aqui eu quero dizer para você: não, filha, não, filho, não diga isso. Diga o seguinte: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer com meu marido, eu não sei o que o Senhor vai fazer com meu esposo, eu não sei o que o Senhor vai fazer com a minha esposa, eu não sei o que o Senhor vai fazer com os meus filhos, mas eu peço que o Senhor faça algo em mim. Em mim. Ao invés de você dizer sim, olha, Senhor, o Senhor não conhece o meu esposo, o Senhor não conhece o meu filho, você não conhece a minha esposa, o Senhor não conhece a situação da minha casa, comece a dizer o seguinte: Senhor, venha me conhecer, para que eu seja transformado, para que eu possa ser transformado e assim contagiar outras pessoas, porque curas espirituais acontecem quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, e como consequência das curas espirituais ocorrem as curas físicas: ira, dor, amargura, lasciva, qualquer tipo de palavra obscena ou qualquer tipo de situação que não seja do agrado de Deus começa a ser controlada pelo Espírito Santo, e aí sim coisas maravilhosas e sobrenaturais começarão a acontecer. Ah, meu irmão, não olhe e não diga para Deus como está fulano A ou fulano B. Diga para Deus: Senhor, venha me conhecer. Eu quero que o Senhor me conheça. Eu quero abrir o meu coração nessa hora. Eu quero rasgar o meu coração nessa hora. Eu quero abrir o meu coração para o Senhor, para que eu seja transformado, para que eu possa ser transformado. E aí sim, as outras coisas acontecerão de forma natural. Eu quero encerrar aqui dizendo para você o seguinte: a grande consequência de ser cheio do Espírito Santo é você buscar arrependimento de pecados e criar um coração desejoso, enorme, de defender o Evangelho e também de expor e anunciar o Evangelho das boas novas. Olha só, eu quero encerrar com essa pessoa que eu gosto muito, chamado Pedro. Está em Atos capítulo 2, do versículo 14 até o finalzinho, no versículo 47. O que acontece aqui? Pedro, ele sai o quê? Ele sai em defesa do Evangelho de Cristo. E quando ele sai em defesa do Evangelho de Cristo, ele coloca a sua cara a tapa, ou a sua vida em risco, porque ele se coloca na frente de pessoas que tinham autoridade para matá-lo com um estalar do dedo. E eu quero dizer para você, é exatamente isso que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Nós vamos ter coragem para avançar, nós vamos ter coragem para crescer, nós vamos ter coragem para experimentar coisas maravilhosas de Deus em nossa vida. Eu quero terminar com esses versículos e quero profetizar na sua vida, e será não só na sua vida, mas na vida da sua família e na vida de cada pessoa. Olha o que diz aqui, Joel capítulo 2, versículo 28, até o versículo 32. Eu creio que isso vai acontecer na minha vida, na sua casa, aqui na nossa igreja e nas igrejas onde estiver sendo pregado o amor verdadeiro de Deus.
Acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você que tem filho em casa, presta atenção, olha aqui para mim, olha aqui, presta atenção. Não sai para tomar Coca-Cola agora não sai para tomar água não. Olha aqui para mim, não levanta não. Levanta do seu lugar agora. Vai até onde você tem o seu filho. Ah, pastor, eu não tenho filho ainda. Então fica de boa aí que vai chegar a sua hora, vai chegar o seu momento. Mas vai aonde tem seu filho. Onde está o seu filho? Você aqui, você que está aqui também, vai onde está o seu filho. Vai onde está o seu filho. E vai começar a dizer assim para ele, para Deus. Você vai colocar ele nas mãos de Deus, dizendo assim: Senhor, a tua palavra diz que acontecerão, que nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então comece a dizer isso na sua casa, comece a dizer isso sobre o seu filho e sobre a sua filha, irmão. Comece a dizer, comece a profetizar, comece a falar, comece a parar, comece a dizer algo que está agora na sua vida, e comece a profetizar isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Comece a profetizar isso sobre os seus filhos, os nossos filhos, os vossos filhos e filhas profetizarão. Eles serão homens e mulheres de Deus, que levarão o mundo a experimentar o Evangelho de Jesus Cristo. Tem algum microfone aberto? Hã? O pad? Ah, tá. Olha só. Depois diz: vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Agora eu quero dizer, talvez hoje você está pensando assim: olha, eu sou velho, eu já tenho uma idade avançada, como assim? Vai acontecer isso? Vai precisar disso? Como que vai? O que vai acontecer? Eu quero dizer para você, você vai sonhar. Você vai sonhar com novos céus, nova terra. Você vai sonhar com outras oportunidades, em nome do Senhor Jesus. Os vossos jovens terão visões. Terão visões. Abaixa um pouquinho. Pode abaixar. Os vossos filhos terão visões. Olha só, os jovens terão visões. Você é jovem, você vai ter visão de Deus. Você é jovem, vai ter visão de Deus. Você é jovem, vai ter visão de Deus. Você que está na sua casa, que tem filho jovem, na idade de 17 para cima, você vai profetizar sobre a vida dele, e eles vão ter visões do reino de Deus, e serão impactados por essas visões. Olha só que coisa interessante, muitos têm condições de pagar uma empregada doméstica para limpar a casa, para colocar as coisas em ordens, e graças a Deus por isso. Não estou dizendo que isso é contra, não, você tem, glória a Deus, ajude pessoas realmente, mas aqui está dizendo, até o jardineiro, aquela que faz a limpeza de casa, aquela que cuida de algo, ou aquele que cuida de algo, servos e servas de Deus, você precisa colocar a mão sobre eles e profetizar que eles serão cheios do Espírito Santo. Você precisa declarar isso na vida deles. Mostrarei prodígios no sinal e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas antes que venha isso, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos com o Senhor, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Queridos, eu quero dizer para você, esta é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Esta é a palavra de Deus, palavra abençoada para a sua vida, e glória a Deus por isso, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu espero que nessa noite o teu lar esteja sendo inundado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que Deus veio, que o Espírito Santo veio naquela casa, naquele cenáculo, que assim venha na sua casa também.
Que assim venha, que curas aconteçam, que salvação aconteça, que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos se posicionem. Não, hoje eu vou ser um cristão, eu quero ser cristão. A partir de hoje, no dia 31 de maio, no dia do Pentecoste, eu serei um cristão inabalável. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Amém?